Venga, buenas tardes. Damos paso a la última intervención de la jornada y también la última de Crafting Nova. Os presento a Paz Mesa, que viene de Asturias. ¿De qué parte? De la zona centro-occidental. Muy bien. Y a Pedro Carballo de Almeida, que viene de Aveiro. Universidade de Aveiro, sim. Perfecto. Y que va a hacer la intervención en portugués. ¿Vale? Por favor. Sí, no hay problema. Pues nada, pues muchísimas gracias. Contadnos una nueva propuesta para la tejeduría tradicional, en calzado, me imagino. Venga, pues todo vuestro. Muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias a FOACAL y Crafting Nova por contar con nosotros para esta edición de este año. Y bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Soy artesana textil, soy tejedora en telar y tintorera natural. Mi proyecto tiene una vida muy corta, de solo 2 años y medio. Anteriormente me dedicaba a la administración, era funcionaria, trabajaba en la administración autonómica y en la Universidad de Oviedo. Llevo formándome tanto en tejeduría en telar como en tintorería natural desde hace 12 años y la verdad es que no me atrevía a dejar mi trabajo hasta que hace 3 años, como nos pasó a muchas personas, vino una pandemia y nos hizo reflexionar sobre a qué quería dedicarme y sobre la vida. Reuní suficiente valor y abandoné mi puesto de trabajo en la universidad para poner en marcha un taller de artesanía textil con una única trabajadora, que soy yo. En mi taller elaboro tejidos con telares manuales tradicionales como los que se usaban desde la Edad Media en la península y fueron sustituidos en el siglo XIX por otros más mecanizados en las incipientes industrias. Pero todavía aguantaron casi 100 años más en las montañas asturianas, dedicados a la fabricación autárquica de telas y prendas para las contornas vecinales. Estos telares, manejo cultural y procedimientos artesanales están dedicados a la elaboración de tejidos para un uso contemporáneo, bufandas, chales, tanto estos como las bufandas las tejo mayoritariamente con lana y a veces con una pequeña aportación de un 20% de seda, lo que les da una ligereza, suavidad, aislamiento y brillo muy especial. También mantas del hogar y mantas de bebé en lana merino, cojines, piezas de encargo, aunque también trabajo tejidos para uso en indumentaria tradicional, que me permite explorar la recreación histórica, dando un marchame de calidad a unas piezas muchas veces deturpadas, que complemento con cursos de formación que imparto, sobre todo los de proceso de la lana, en los que utilizo la lana de mis ovejas para divulgar la raza asturiana y concienciar al público de la importancia y la necesidad de consumir lana. Utilizo únicamente fibras naturales, mayoritariamente trabajo con lana porque es la fibra textil predominante en mi cultura y con la que más me identifico, además de ser la fibra mejor ecodiseñada en términos de elasticidad, termorregulación, transpirabilidad y ignifugicidad. Creo que la enseñanza y la divulgación es un pilar fundamental del trabajo de las artesanas y artesanos modernos. Hay que tener en cuenta que en la actualidad la transmisión tradicional de los oficios está rota. Antaño, estos saberes se transmitían de madres a hijas o vecinas cercanas, que en el caso de los telares, que era un trabajo exclusivamente femenino en Asturias, conllevaba un proceso duro. Las tejedoras solo enseñaban a las aprendizas al caer la noche después de un largo día de trabajo en las tierras y en la casa y que con eso pagaban y remuneraban el aprendizaje. Hoy en día muchas personas, sobre todo mujeres, quieren iniciarse en este oficio o aprender algo de estos trabajos con motivaciones muy distintas, desde hacer sus propias prendas, aprender a procesar los hilos con la lana que les da a los vecinos
o simplemente un acercamiento de tipo cultural o incluso turístico. Lo que las une es la retención de la pérdida, la necesidad que tenemos las personas en preservar nuestras formas culturales ante un avance mecanicista que nos deshumaniza. Todos mis tejidos están teñidos con tintes naturales porque desde que empecé a conocerlos ya no hubo una vuelta atrás. Tienen una belleza tan extraordinaria que es un verdadero placer trabajar con ellos. Supongo que muchas y muchos de los artesanos aquí presentes los utilizarán y pensarán como yo, quizás resaltar que haciendo uso del nombre del evento, la innovación es dar pasos hacia atrás, hacia tratados y conocimientos tintorios anteriores, pero desechando prácticas que ahora sabemos perjudiciales para la salud o para el medio ambiente. Es decir, seguir el camino de la sostenibilidad e inocuidad por el que me encaminaron mis maestras Lala de Dios y Michelle García. Debería añadir también productos de kilómetro cero. Una parte de estos tintes, Asturias es muy rica en plantas y árboles tintorios. Tenemos una cantidad muy elevada de abedules, de nogales, de castañales, muy utilizados históricamente en la extracción de tintes. Vivo en un pueblo muy pequeño de Asturias, de apenas 7 casas, y cuando compramos la casa hace 25 años metimos ovejas xaldas, que es la raza asturiana, en el terreno que venía con la casa, por razones más de militancia y de activismo cultural. La oveja xalda es la raza autóctona asturiana, pertenece al tronco Ovisaries celticus. Las excavaciones arqueológicas constatan que al menos lleva 3.000 años en Asturias. Autores clásicos como Estrabón ya mencionan la lana asturicensis al hablar de los sagus, como una túnica negra de los astures, que dice, pues ese era el color de sus ovejas. En la década de los 40 del pasado siglo había 300.000 ovejas y a partir de ahí empieza la extinción de la raza, debido a la plantación masiva de pinos de la forestal en los montes de los pueblos en Asturias, que eran montes comunales, eran propiedad de los pueblos, de los vecinos, que era donde pastaban estos rebaños, que se consideraba una oveja de monte, es la oveja más pequeña de la península ibérica. Imaginar que una oveja merino se obtienen de 4 a 5 kilos de lana y de una xalda no llega a 1 kilo. Lo que provocó esta pérdida del pasto de las ovejas provocó la pérdida y la emigración de la población tanto hacia las ciudades como hacia otros países europeos y americanos, hasta llegar al año 2001, en el que había 500, de 300.000 en 60 años, de 300.000 hembras pasamos a 500. Actualmente la situación mejoró algo, gracias a que hay una asociación de criadores y gente que se comprometió con la cultura, porque se trata de un producto cultural. Y ahora mismo hay unas 6.000 y pico madres, no son muchas, siguen en una situación complicada. La forma de explotación tradicional del ganado ovino en Asturias es muy diferente de la castellana. Los pastores en Asturias eran niños muy pequeños que todavía no tenían fuerza para trabajar. En torno a los 6 años, niños y niñas iban con las ovejas durante todo el día al monte. Tiempo que las niñas era cuando aprovechaban para aprender a hilar y a tejer. Así fue como aprendió mi madre a hilar y tejer en el monte con las ovejas. Ella me explicaba cómo se hacía, cómo eran las ovejas morfológicamente, porque yo no las conocía hasta que las tuve yo. No se veían por ningún sitio, quedaban en las brañas de las montañas, donde quedaban algunos pueblos que todavía seguían haciendo una transhumancia que es un poco diferente también a la transhumancia que se hace aquí. Y desde luego también me contaba cosas nada románticas, porque era muy duro marchar con 5 años, 6 años al monte, como los ovillos, cómo los hacía, cómo los llevaban a una prima que era tejedora, les hacía esas capas que llevaban para ir al monte, esos mantelos. Así pues, el punto de partida de mi taller son ellas. El proyecto empieza con las ovejas y con mi madre. Ovejas que hay que esquilar todos los años y que tan generosamente producen la fibra que yo
puedo aprovechar para trabajar. Trabajar con esta lana es una gincana de obstáculos, es un reto, porque son rebaños muy pequeños, de media docena de ovejas, 12, 50, 60, que haya más de 100, es un milagro encontrar un ganadero que tenga más de 100. Luego, cada oveja, decía antes, que de la que puedes extraer 1 kilo de lana, que es muy poca lana. Luego, a lo mejor te avisan tarde de la esquila, no te sirve la mitad de los vellones porque ya es muy tarde o mal almacenada. Una parte de la lana la proceso yo y otra la envío a una leatura cuenca, a Mota del Cuervo, a hilar. Actualmente estoy dedicando una parte muy importante de mi trabajo a investigar qué tipo de tejidos puedo realizar en el telar con esta lana, con el fin de dar utilidad a este recurso para con ello dar visibilidad a la raza. Que los y las asturianas quieran consumir cordero xaldu en el plato, que está bien, muy bien, y sabe exquisito, pero también vestirse y calzarse con ello, algo que hicieron durante 3000 años hasta los años 40 del pasado siglo. Que se identifiquen con esta lana y que la consideren un recurso propio, con 2 objetivos muy claros: reducir el problema medioambiental que supone tirar toda esta lana y mejorar la situación de extinción en la que se encuentran estas ovejas. Con esta lana elaboré hasta la fecha una serie de productos, unos cojines con lana de xalda, aquí lana de xalda hilada a mano. Incluso tiene presencia en la cocina, también en indumentaria. Esta es una chaqueta, una reproducción de una chaqueta tradicional asturiana y está elaborada con el tejido que predominaba. También tiene presencia en la cocina gracias a un encargo muy especial del cocinero Pedro Martino, que incluye en su carta 2 platos en los que utiliza la lana para presentarlos al comensal. El de la izquierda, el que veis que son los platos con una bola de lana, lleva una bola de lana cardada. Lo primero que ve el comensal es su bola. Antes de poder consumirla puede tocar y familiarizarse con la parte externa de la oveja, que es la lana. Levanta el plato y debajo tiene el cordero cocinado. Y la otra propuesta de Pedro Martino, de este cocinero, fue con un tejido. Yo le propuse un tejido de urdimbre de lino y trama de lana, de esta lana xalda, porque el lino fue un cultivo muy extendido en Asturias. Hubo muchísimo. Tenemos una toponimia muy rica que nos habla de pueblos que siguen manteniendo la raíz del lino, como Linares, la Llinariega, la Llinar. Eso nos cuenta que fue muy importante y que se cultivó muchísimo. Actualmente ya no quedan cultivos de lino. El plato que él presentó con estos son una serie de tapetinos de unos 14 centímetros cuadrados en varios diseños y presenta este plato que es su propuesta allí es una casadiella, actualmente se puede comer en cualquier época del año, pero es un postre de Navidad que va relleno con nuez, azúcar y anís. También estoy trabajando con otro artesano en una disciplina que no tiene nada que ver con el textil, estamos terminando de perfilar un producto del que tampoco no puedo presentar fotos porque todavía no se presentó a los medios y que pretende también mostrar que el textil puede tener presencia a veces en espacios donde no te lo imaginas que puede funcionar. Y, cómo no, también en el calzado. Considero importantísima la elaboración de estos prototipos de calzado, del calzado con la lana de xalda, por varias razones. Porque recupera una de las utilidades históricas de esta lana, como fue el calzado, y porque da muchísima visibilidad a la lana y a la raza. Representa un gran paso hacia adelante, enorme en términos económicos, medioambientales y sociales. Y a partir de aquí voy a dar voy a cederle la palabra a Pedro, que nos va a hablar del trabajo que hizo con el calzado. Muito boa tarde a todos.
Muito obrigado à Paz pelo convite para estar aqui com ela nesta apresentação do seu trabalho. É uma honra para mim estar aqui. Obrigado também à Lala de Deus e à Craft Innova que permitiram também a possibilidade de poder estar cá hoje. E é com muito gosto que também venho falar um pouco sobre esta colaboração com a Paz e com outros intervenientes também aqui de Espanha. O meu nome é Pedro Carvalho de Almeida, sou designer de comunicação, professor de design na Universidade de Aveiro e investigador no Instituto de Investigação em Design, Cultura e Mídia. Peço desculpa por estar aqui a falar em português. Vou trazer aqui um conjunto de slides que tomei a liberdade de usar um tradutor para passar do português para o espanhol, por forma também a que eu pudesse falar mais fluentemente e, portanto, tenho aqui nestes slides esse apoio. Peço desculpa se a tradução não for a melhor. De qualquer forma, para introduzir aqui o meu trabalho, gostava de falar sobre, enfim, o próprio enquadramento daquilo que é uma investigação guiada pela prática do design, que foi publicada já a nível internacional, no meio académico e científico, em diferentes contextos e que estabelece uma ligação entre o design e as propostas de desenvolvimento em contexto rural e artesanal, por forma a recuperar tradições e culturas tradicionais. É uma prática hoje centrada na utilização de matérias-primas naturais, portanto, favorecendo exatamente esse tipo de matéria-prima numa lógica de circularidade e de sustentabilidade, com um foco particular, portanto, de materiais naturais que sejam endógenos, ou seja, que sejam cultivados em determinadas regiões e por isso é interessante este caso da ovelha chalda, também por ser um material autóctone das Astúrias, e um trabalho com um foco em particular nos têxteis que são produzidos artesanalmente, segundo técnicas tradicionais. Este é, em particular, o meu interesse, ou um dos meus interesses, ou o principal interesse hoje, portanto, na relação entre o design e os têxteis, com um particular foco na articulação com o calçado. Nos últimos anos desenvolvi algumas colaborações com comunidades que se dedicam à revitalização de técnicas de produção artesanais, em alguns casos até com grande tradição, séculos ou até milenar, como é o caso da tecelagem de Almalaguês. E o meu trabalho acaba por ter alguns antecedentes, portanto, sendo um designer de comunicação e não um designer de produto, interessam-me alguns tópicos, como por exemplo a exploração criativa e funcional de materiais e de tecnologias, que começaram ao nível da impressão, portanto, aplicado ao design de comunicação, impresso, portanto, design gráfico, evoluindo depois para uma outra exploração em termos de materialidade, portanto, de fisicalidade dos materiais, muito mais relacionada com a exploração de texturas e por aí fora. Ou até técnicas de intervenção nos próprios têxteis, e como designer de comunicação relacionado com a questão das marcas e da identidade visual, a minha investigação acabou por se aprofundar na área da arqueologia das marcas, enquanto campo de estudo e abordagem metodológica também. A arqueologia das marcas levou-me a um tipo de trabalho muito mais próximo das comunidades, com técnicas de investigação predominantemente etnográficas, onde a ligação entre a visualidade e a etnografia acaba por ser o foco principal.
Isso permite que haja uma investigação de natureza etnográfica, mas que tenha desenvolvido com uma forte imersão tanto nos contextos de produção industrial como artesanal ou rural. Portanto, há aqui uma ligação também entre os contextos de produção industrial e contextos de produção artesanal. Aqui talvez um conjunto de imagens agora sobre esta parte invisível do que é a arqueologia das marcas e o que é o mergulhar na história de produtos, de marcas, de organizações que de alguma forma se converteram em ícones da cultura popular. E esse pode ser o caso, por exemplo, das marcas portuguesas de sapatilhas sobre as quais me debrucei, recolhendo exemplares de produtos, de designs, de objetos, de imaginários que caracterizam aquilo que foi a produção do calçado para desporto em Portugal no século XX. Estudei algumas marcas com grande profundidade, identifiquei também alguns produtos com um potencial de continuidade que desapareceram também em alguns momentos da história, mas que têm um grande significado cultural e, portanto, é neste processo de revitalização desta cultura popular manifestada através do calçado que encontro aqui a possibilidade de encarar o calçado enquanto veículo de disseminação cultural. Portanto, mais do que explorar uma vertente comercial, interessa-me a perspectiva cultural, ou as diferentes perspectivas, ou as diferentes dimensões através das quais nós podemos olhar para o calçado. Um caso paradigmático pode ser a tecelagem de almalaguês, portanto, que viu aqui nesta intervenção a primeira materialização de calçado feito com um tecido tradicional que era aplicado fundamentalmente para o contexto doméstico. As colchas de cama ou as toalhas de mesa a própria robustez do tecido e as próprias texturas e as suas características demonstraram também particularidades que se adequam à utilização no calçado. E trabalhando proximamente com uma comunidade de tecedeiras de Almalaguês, que fica perto de Coimbra, portanto, centro de Portugal, houve um trabalho que consistiu no mapeamento dos motivos, no mapeamento das técnicas, no mapeamento das tecedeiras que ainda se encontram no ativo e até no mapeamento das matérias-primas tradicionalmente usadas ou aquelas que são usadas hoje. Vemos, por exemplo, este par de sapatos que foi produzido em 2017 em cima de uma colcha que tem mais de 200 anos. Este trabalho levou-me a um mapeamento de outras culturas de produção em Portugal, também em vias de extinção ou de desaparecimento, mas com um enorme potencial em termos de exploração até visual e técnica que o calçado visa demonstrar. Portanto, há aqui um percorrer do país em torno da identificação de culturas e de produção artesanais com potencial para a produção de calçado. E esta abordagem de natureza também colaborativa foi estendida a outros contextos e a outros países, tendo trabalhado, por exemplo, com a Escócia ou em diferentes partes da Escócia, com diferentes indústrias da Escócia, ou até a Indonésia ou as capulanas de Moçambique, com a Guiné-Bissau, onde existem também técnicas de produção artesanal que são muito fortes sob o ponto de vista daquilo que é o significado histórico, simbólico e cultural. E nesta lógica de exploração do têxtil através do calçado, tenho desenvolvido um conjunto de oficinas para o desenvolvimento de calçado, em colaboração com o Centro Tecnológico de Calçado de Portugal, onde há a oportunidade para se desenvolver trabalho experimental para testar a viabilidade da aplicação de determinados tipos de materiais ao calçado.
Para além das gáspias que usam fundamentalmente o têxtil, temos estado a explorar também a componente das solas no que diz respeito à incorporação de matérias-primas complementares à borracha natural. Por exemplo, a cortiça e o linho, ou os desperdícios do linho, e como este trabalho pode contribuir para a reativação de culturas de produção tradicional locais. Os casos da lã, do burel, que é um tecido feito a partir da lã, e o linho, que também se produz em Portugal em alguns pontos, mas que tende também a desaparecer, são duas matérias com potencial para ser desenvolvido e que funcionam bastante bem no calçado e que temos vindo a desenvolver nestas oficinas. No contexto académico e de investigação científica na Universidade de Aveiro, tive contacto com o projeto Culturality, que é um projeto europeu. Este projeto europeu presentemente é liderado pela Universidade de Oviedo e creio que terá sido ontem até abordado pelo menos alguma parte por uma das suas figuras principais e que está por trás da organização deste desafio, mas é no contexto académico e científico que muitas vezes nascem oportunidades para a colaboração. E, portanto, o projeto Culturality tem na Universidade de Aveiro um dos seus parceiros, que é um dos 11 parceiros europeus envolvidos neste projeto. E, portanto, quando soube da existência do Culturality, percebi que estavam a trabalhar também os têxteis e pareceu-me ser uma oportunidade para aprofundar esta ligação com os têxteis tradicionais feitos em Espanha, com o calçado. E através da colaboração com duas entidades que estão representadas no projeto Culturality, a Paz-Mesa e o Laboratório Biomimético das Astúrias, com quem iniciei também em primeiro lugar o contacto, foram muito receptivos a esta possibilidade de colaborar para testar materiais para o desenvolvimento de calçado. Enviaram muito rapidamente amostras dos seus trabalhos, designadamente a lã e biomateriais, que deram origem à possibilidade de se desenvolver aquilo que são os protótipos da série Chalda. A série Chalda são protótipos de calçado, produzidos a partir de uma amostra de tecidos que foram enviados pela Paz-Mesa e depois os sapatos foram realizados num workshop que resultou da colaboração entre a Universidade de Aveiro e o Centro Tecnológico do Calçado, que permitiu materializar todo um conjunto de protótipos e que estão aqui a ser hoje também apresentados através, enfim, desta apresentação também do processo. Este processo contou não apenas com alunos da Universidade de Aveiro, mas contou com empresas de calçado e com o Centro Tecnológico, e foi muito interessante perceber que a lã Chalda tem propriedades muito interessantes, sobretudo em termos de resistência ou até de preservação da temperatura no calçado. E, portanto, estes protótipos produzidos com os tecidos da Paz-Mesa, fabricados tradicionalmente em tiar manual com a lã Chalda das Astúrias, resultou, portanto, nestes sapatos. E foi muito interessante, a partir de uma pequena porção, uma pequena amostra, termos conseguido desenvolver aqui algumas possibilidades. Onde testamos também com diferentes tipos de sola. Sola com grãos de café, ou sola com grãos de cascas de arroz.
e a mesma base castanha, considerando aquilo que são as características até da ovelha chalda, termos aqui um tecido, digamos, monocromático, com uma predominância no castanho, mas onde é possível trabalhar diferentes nuances em termos cromáticos com alguns apontamentos. E não só os sapatos foram possíveis de ser feitos, testamos um outro modelo, e neste modelo tivemos a oportunidade de introduzir ou de explorar os biomateriais do laboratório biomimético, gentilmente cedidos pelo Manuel Persa, que permitiu incluir como complemento nas solas. Portanto, nestas sapatilhas se ensaiou a aplicação de um biomaterial produzido pelo laboratório biomimético a partir da casca de castanha. Foi muito interessante perceber depois, numa ida às Astúrias, para partilhar, digamos, a produção destes protótipos, perceber que há um conjunto de biomateriais com igual potencial para aplicar no calçado e não necessariamente apenas nas solas. Aqui o pormenor onde aplicamos a casca de castanha e tivemos a oportunidade também para reforçar esta dimensão de storytelling associada aos produtos, mas também de testar com o Centro Tecnológico de Calçado uma outra questão, que é o passaporte digital dos produtos, incorporar uma tecnologia digital que permita, com um dispositivo móvel qualquer, nós podermos aceder facilmente a essa informação. E vou convidar até o Manuel para poder fazer aqui muito rapidamente uma demonstração. Portanto, os sapatos têm incorporado um chip digital e aproximando os telemóveis conseguimos aceder a um site na internet onde colocamos a informação relativa ao desenvolvimento destes sapatos, seja sob o ponto de vista dos seus intervenientes, seja sob o ponto de vista dos materiais que foram utilizados, os contextos de produção, a origem dos materiais e o quão natural também eles são. E, portanto, esta aqui uma das páginas do site que poderão aceder através da aproximação do telemóvel aos sapatos. Para mim foi um enorme gosto ir às Astúrias, poder entregar pessoalmente estes sapatos e vê-los em contexto, portanto, relacionando aqui a lã com os biomateriais e quase que devolver simbolicamente à origem os protótipos que foram realizados. Em termos de seguimento deste trabalho, temos neste momento a decorrer no laboratório do Centro Tecnológico de Calçado uma experiência que visa a integração ou a incorporação de materiais orgânicos, designadamente nas solas, aquilo que são as cascas do trigo espelta, que também é produzido nas Astúrias, e assim com os biomateriais, com a casca do espelta e com a lã chalda, termos um produto que, no fundo, agrega estas questões ou estas preocupações da origem, do ser endógeno, das matérias-primas naturais e das tecnologias ou das técnicas tradicionais, mas também aquilo que são as técnicas ou as tecnologias atuais que nos permitem, digamos, ter um cruzamento ou termos um produto que faz este cruzamento entre aquilo que é a tradição e a contemporaneidade. Estamos a prever uma nova oficina para o desenvolvimento de calçado em 2025, que será realizada em São João da Madeira, no Centro Tecnológico de Calçado. Portanto, estamos a contar em podermos ter mais protótipos e outras experiências nessa altura. E vai haver também uma exposição no Museu do Calçado de Portugal, em São João da Madeira,
sobre ou em torno deste tema que se chama Terra Inesgotável, onde estes protótipos também estarão presentes. Portanto, vai ser proposta uma viagem a Portugal através dos têxteis e do calçado, onde as Astúrias estarão representadas, porque foi aí que esteve o viriato escondido antes de regressar a Portugal, para depois ser fundada a nação, e portanto temos também nós em Portugal as nossas origens um pouco nas Astúrias. Muito obrigado a todos.